fala que o primeiro segredo para o crescimento da igreja é perseverar na doutrina da palavra de Deus. O segundo passo, além de perseverar na doutrina dos apóstolos, eles perseveravam também na comunhão. A comunhão é importante na vida da igreja. O que significa comunhão? Aleluia! Comunhão. Então a igreja precisa estar em união, em comunhão, primeiramente com Deus e depois uns com os outros, porque a comunhão ela faz a igreja crescer. Aleluia! Então aqui está o segundo motivo pelo qual a igreja primitiva crescia de uma maneira assustadora. Todo dia almas se rendiam aos pés do Senhor, aceitando a Cristo como Salvador, na igreja primitiva. E por que hoje não acontece a mesma coisa? Será que Jesus mudou? Será que Jesus não é o mesmo da igreja primitiva? Será que Jesus não é o mesmo do tempo do apóstolo Pedro? Será que nós estamos servindo um Jesus diferente, um Jesus que não tem poder nenhum? Não! Aleluia! É o mesmo Jesus do apóstolo Pedro, é o mesmo Jesus da igreja primitiva que nós estamos servindo, que está aqui nesta noite para nos abençoar. Então, a culpa, muitas das vezes, por não acontecer algo sobrenatural na nossa vida e na vida da igreja, é nossa própria, porque nós não perseveramos na doutrina da palavra de Deus e muito menos em comunhão. E nós vemos aqui que a igreja primitiva ela perseverava em comunhão, primeiramente com Deus. A igreja estava ligada diretamente no trono da graça. Então a igreja orava. Aleluia. E Deus abençoava a igreja. A igreja orava e o Senhor salvava as almas perdidas, porque a igreja precisa interceder em favor dos pecadores da palavra de Deus, para que o Senhor possa usar de uma maneira tremenda os pecadores e que os pecadores possam ser usados pelo Espírito Santo para pregar a palavra de Deus com autoridade, com poder, e que a mensagem do pregador possa tocar no coração do pecador e o pecador aceitar a Cristo como Salvador. Então, o segundo passo para o crescimento da igreja é a comunhão. Como é bom a igreja permanecer em comunhão. Primeiro com Deus e em segundo lugar um com o outro, porque quando não há comunhão, quando não há união, não acontece nada na igreja. Mas aleluia! Quando há união, acontece maravilhas também da igreja, milagres, batismo no Espírito Santo, dons espirituais, enfim, Deus opera milagre quando a igreja permanece, persevera em comunhão com Deus e uns com os outros. Então aqui está a receita para o crescimento espiritual da igreja. A igreja não pode, tem igrejas que ao invés de crescer, ela incha. Então é diferente a igreja que cresce da igreja que incha. Às vezes temos igrejas que estão cheias de pessoas, mas aleluia, não são realmente convertidos de verdade. A igreja que cresce originalmente é a igreja que persevera na doutrina e na comunhão. Esta é a igreja que cresce espiritualmente e também materialmente. Então, o segundo passo, o terceiro passo para o crescimento da igreja, ainda no versículo de número 42, nós falamos aqui da comunhão e agora vem no partir do pão. No partir do pão. Então nós temos a comunhão que havia entre os crentes da igreja primitiva. E nos diz a palavra de Deus que não